aqui é o Billy. Hoje vamos falar uma coisa sobre mim um pouco, porque não tenho muito amigo chinês, né? Como você sabe, eu não moro na China e já faz mais do que 10 anos moro fora da China. Fui nos Estados Unidos para a escola e depois morei alguns anos no Brasil e últimos 2 anos estava na Itália, né? E sempre, claro, desde pequeno, né, na escola sempre falo chinês e as amizades, né? Todo mundo que eu conheço são chineses. China é um país assim, se não fosse uma grande cidade, você tem muito menos chance de ver algum estrangeiro ou fazer uma amizade com um estrangeiro, né? Então, até eu sair da China com uns 16, por aí, né? 15, 16 anos, eu quase não conheci tanto estrangeiro, né? No meu caso, nossa região é perto do Coreia e Japão, então eu conheci alguns coreanos, japoneses assim, mas máximo isso, não pessoa de mundo ocidental, tanto europeu quanto americano, né? Nem brasileiro, que tipo, não conhecia. E depois eu saí, né? Comecei a aprender inglês mais e conversava com pessoas lá nos Estados Unidos e eu queria para emerger uma nova cultura eu sempre tentar minha melhor de aprender idioma, né? Então eu tentar fazer amizade mais com pessoas locais. Então, quando nós Estados Unidos, também no Brasil, eu conhecia muitas pessoas interessantes, são pessoas de lá mesmo. Porque se eu penso que se eu sair da minha país, se eu conheço sempre, toda hora, ficar com os chineses ou com pessoas que falam meu idioma, eu achei que eu não iria aprender tanta coisa, né? Por isso eu queria ter uma experiência máxima, viver uma experiência máxima e fazer um desafio para mim também e praticar idiomas. Eu sempre não estou evitando de conhecer pessoas do meu país, mas mais queria conhecer pessoa local, né? Eu achei mais interessante. Tem uma pessoa de cultura diferente de minha, como eu cresci na China. Para mim, conhecer outros chineses, mesmo fora, é interessante, mas não tanto como conhecer pessoa local, né? Daí eu posso aprender mais coisas culturais, isso faz parte do viver fora, né? Então eu sempre tive esse pensamento na cabeça, até de antes, até agora, né? Sempre assim. Então eu não fiz muitas amizades com chineses. Você também sabe, no Brasil também você vê os chineses lá no Brás, né? São Paulo, por exemplo. Eles ficam muito juntos, né? Eles não tentam falar idioma do outro país, mesmo morando fora, né? Eu conhecia lá, eu lembrava em Campinas, também, São Paulo, eu fui para algumas lojas de chinês, né? E eles vendem coisa de produto da China. Eu conversava com o dono de uma loja de camelô, a gente fala, não sei. São chineses e já morou tipo 20 anos no Brasil e não falava quase nada de português, né? Eles focam muito em trabalho, mas não tentar emerger em cultura local, né? Isso eu achei uma pena, né? Tipo, de tanto tempo mora fora e você não, sem pelo menos entender ou falar e conhecer as pessoas, né? Mais, né? Então eu queria sempre mudar isso, né? Essa imagem, né? Do estrangeiro sobre chineses. Por isso eu que tentar fazer coisas diferentes. Sim, se tem algum chinês também eu converso, não tem problema, mas como muitos deles gostam de ficar muito no grupo deles, às vezes eu sou muito na minha, né? Então no final não tinha tanta amizade com eles.
Não importa qualquer país eu fui, Estados Unidos, tanto Estados Unidos, Brasil ou Itália, a situação é a mesma. Os chineses sempre ligam ah, com seus compatriotas, né? A gente fala isso. Mas uma coisa natural, sim. Mas eu também, se tiver algum chinês, eu falo, mas não estava fazendo tanta amizade muito profundo, né? Assim. E eu acho também outra coisa, que como eu morei muitos anos fora também, às vezes o pensamento muda um pouco, né? Mesmo quando eu falar com um chinês, eu tenho que mudar minha cabeça como o chinês, né? Então, às vezes o jeito de falar não é tão direto como a maneira de tratar um assunto, assim, tudo é um pouco diferente, né? Porque chineses são um pouco mais indiretos, então, às vezes, quando falar também, tem que lembrar dessas diferenças culturais, né? Você tem que mudar por um lado com amigos de oeste, ocidental, você atua um jeito e outra não significa que é falso, é que é cultura diferente. O jeito de falar é diferente. Pessoa ainda sendo a mesma, só que uma maneira de falar na chineses fala um pouco mais discreta, ocidental, com amigos fica um pouco mais, solta um pouco mais, né? Eu achei que é isso. Às vezes pula um lado para o outro culturalmente, é interessante. E outra, ainda tenho amigos lá na China também, né? Da escola também, é antigo. Alguns anos atrás voltei para a China uma vez, mas não conseguia ter tanto amizade com eles, porque conversava um pouco, né? Porque de tanto anos, e se você mora os últimos 10 anos na China ou últimos 10 anos fora, mesmo país, mesmo seu país, muda muita coisa também, né? Então você acabando de perder muitos assuntos, então não tem tanto assunto de falar. A gente tem umas vidas totalmente diferentes. E às vezes também, para evitar, né? Às vezes pessoa da China tem esse velho preconceito de se você mora fora, você tem dinheiro. Então, mas não, na verdade não é isso, né? Mas eu sempre tive muitos chineses ainda tem esse pensamento na cabeça, se você vier de fora, ou que muitos anos mora lá, significa que você mora bem, você tem dinheiro, tudo. Mesmo não é verdade, pensam assim, né? Então, às vezes falo pouco também, não tem tanto amizade, porque também muita pessoa tem inveja, né, de outra. Às vezes não precisa criar problemas também. Então, eu sou uma pessoa muito simples, então não, às vezes eu não queria outra pessoa pensa em muita coisa também. E mais importante é que não tem tanto assunto, né, de conversar, sendo vida diferente e culturalmente, né, tipo, mora muitos anos fora, você tem uma mente mais internacional, né, mas se você mora na China também, tem muitas coisas diferentes, eu não sei, mas eu acho que isso faz eu não faço tanta amizade com o povo do meu país. Às vezes eu tenho alguma amizade, ainda mantenho poucas, um ou dois amigos são chineses que também moram fora muitos anos, tipo meu caso, ainda faço um pouco mais com eles, porque temos um pouco parecidas experiências, né? Daí tem algum mais assunto para falar, tipo isso. E também com os chineses que na China, como você sabe, regime, o país é diferente, politicamente diferente, né? Cada você fala muito assunto, tem ideias totalmente diversas, né? Porque como a China também não tem Google, tudo isso aqui, muitas informações são bloqueadas e também pessoas criam as ideias diferentes e às vezes é difícil de discutir sobre isso, né? Então melhor não falar nada. É isso, são algumas sinceras
sensações que eu tenho em últimos anos, mas eu gosto de viver assim, mesmo sem falar com muitas pessoas do meu país, mas sempre eu sou ligado com meu idioma também. Eu leio bastante coisa, né? Então é uma aprendizagem sozinho, né? É tipo isso. Espero que você goste. Não sei se você também tem mesmo assim, essa sensação. Ou você já mora fora também, como sendo brasileiro ou brasileira. Você tem a mesma experiência comigo, mas cada um é diferente, né? Cada um vive diferente, vida diferente também, experiência diferente, personalidade também. Ok, eu espero que você goste desse vídeo. Até o próximo. Obrigado. Tchau.